E aí, meu amigo? Uou, direto de Nárnia, hein? Acabei de chegar. É, Como estão as coisas por aí, Nárnia? aqui tá tudo tranquilo. Agora eu tô com um pequeno bebezinho Ai, eu esgoelando. sou... Gente, pra quem não conhece esse meu amigo Som, ele é animador, professor e também caipira nas horas vagas, né, meu amigo? É isso aí. Pro pessoal que tá vindo do Som, eu sou o Léo, sou jornalista, fã de animação. Como vocês podem ver, hoje eu vim a caráter com a minha blusa, homenageando. Você sabe que desenho é esse, né? É, sim. Eu tô de Baby Yoda. Toda... Eu tenho cabeça. E eu achei a minha única camiseta de animação brasileira que a gente trabalhou no filme, então eu falei, vou usar ela hoje para poder ilustrar. Ela tá bem velhinha, que vai fazer quase lançou, fez 8 anos agora. Sim. Faz bastante, 7 anos. Mas e aí, meu amigo, me fale um pouco de você, se apresente pro pessoal. Bom, eu sou animador, né? Professor do Senac no curso de animação e audiovisual. Trabalho com animação publicitária e animação 3D, 2D, né? Sou um grande fã de Disney, de filmes no geral, né? E aí eu vim bater um papinho hoje com você com as animações nacionais, né? Porque Sim, muita gente não conhece, até assiste, mas sequer sabe que é brasileiro, né? Ou eu acho então outras que o pessoal conhece, é estrangeira, mas teve dedinho de brasileiro também, né? que Então tem muita animação. teve algumas animações da Disney que tiveram cenas feitas por brasileiros, não é? Tem bastante. Eu tenho vários amigos animando. Então, o Spider-Verse, eu tenho amigos que animaram o Spider-Verse, tenho amigos que animaram agora o Scooby-Doo da Warner, né? Tenho amigos na Pixar, na própria Disney Animation Studios, né? Tenho dois amigos que trabalharam no Moana. Falando agora, só pra gente começar a falar um pouquinho, tá rolando a pandemia, não dá pra fingir que não tá acontecendo, né? Como é Uhum. que tá o mercado de animação aqui no Brasil, pelo que você tá vendo, pelo que você como professor de animação, como que você tá trabalhando, está dando para continuar as aulas, e o que você tá conversando com seus amigos sobre, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente, como que tá o trabalho deles? Eles pararam, eles continuam trabalhando? Olha, pra gente, por incrível que pareça, a pandemia não existiu. Porque no mercado de animação, como a gente trabalha em casa, a gente pode trabalhar alocado no estúdio, mas em geral a gente pode ficar em casa tranquilo, né? Basta ter um bom computador, uma mesa de desenho e a gente anima em qualquer lugar, né? Os meus alunos estão, assim, trabalhando a milhão, refizeram um grupo de alunos para brincar, né? Eles refizeram a abertura do Gravity Falls, Que ficou, legal! ficou bem legal, né? Então, a animação você pode fazer em qualquer lugar. Então é super tranquilo. Durante a pandemia a gente não está sentindo. Né? E o Mas mercado está bombando. os grandes estúdios, eles não pararam, por exemplo, Disney, Pixar, Não, ninguém parou. Tá todo todo mundo trabalho. trabalhando de casa. E não tem perigo, por exemplo, de vazar material, vazar informação. Muito difícil vazar. Né? Os arquivos Disney são num formato próprio Disney, da DreamWorks também. Então, só aquele computador específico vai abrir. Você tem que ter um software específico deles. É quase impossível vazar trechos de materiais. Mesmo que você pegue o arquivo, não vai adiantar nada, porque você não vai conseguir abrir. Entendi. Só se alguém realmente algum animador quiser realmente vazar o conteúdo, vai acontecer, né? É, Porque eu, só se ele tirar foto, alguma coisa assim. porque eu vejo muito, por exemplo, o pessoal de dublagem reclamando que não pôde trabalhar em home office, mesmo tendo estúdio, porque os grandes estúdios de cinema, televisão, streaming, não, vamos dizer assim, não confiavam nos caras de não vazar informação, né? Eu acredito que eles devem assinar vários termos de confidencial para não passar. Sim. Mas mesmo assim, a maioria não liberou que eles gravassem em casa, mesmo tendo estúdio certinho dentro de casa, que eles poderiam continuar trabalhando na quarentena, né? Mesmo tradução tiveram problemas. Eu tenho uma aluna que ela faz tradução para séries da Netflix.
E Sim. ela teve problemas, as séries não chegaram para ela mais. Nossa, então eles provavelmente devem estar. Eu vi que muitos estão fazendo coisa já lá fora, né? Sim. Ação que foi dublada em Miami, então o pessoal tá tentando dar um jeito, mesmo não conseguindo fazer. Mas é bom saber que o pessoal de animação, tanto internacional quanto nacional, tá conseguindo trabalhar, vamos dizer assim, para entregar os filmes no prazo, né? A gente brinca que é a animação que vai salvar o cinema em 2021, porque não tem produção sendo feita, as gravações não estão rolando, né? Agora está começando a rolar uma aqui, outra ali, mas as grandes gravações, produções não estão rolando, né? E você pode fazer em qualquer lugar, né? Sim. Então, as animações, nunca vi tanto projeto de animação quanto nesse último ano. Para você ter uma ideia, são mais de 50 curta-metragens e longa-metragens sendo produzidos nesse momento no Brasil. Isso é só animação nacional. Caramba! E já Tem tem muita coisa. eu lembro que antes da gente falar um pouco sobre as animações nacionais, eu lembro que eu estava lendo um artigo esses dias do crítico da Folha de São Paulo, não, do UOL, dele falando que a Globo podia entregar os capítulos das novelas para os estúdios, tipo Disney, Pixar, para conseguir terminar, já que as novelas não vão poder ser gravadas no Sim. momento que a gente está vivendo, né? A Globo mesmo anunciou essa semana que todas as novelas só vão voltar ano que vem. E ele tinha brincado, que ele falou assim, se voltar a gravar agora, vai ser perigoso para todo mundo, vai ser perigoso para a equipe, para o elenco, e vai mudar a trama. Os autores vão ter que colocar o coronavírus Sim. para que seja explicado muitas coisas que não vão poder acontecer. E aí ele pegou e ele brincava muito, falando, tipo, não, manda para Pixar para terminar o Amor de Mãe, para terminar direito. Fala para eles Era darem... mais fácil mandar para DreamWorks. Não é? Porque a Disney e a DreamWorks, a Disney, a Globo e a DreamWorks, eles têm uma relação de amor aí, né? Porque Sério? pouca gente sabe, mas se você pegar o artbook do Shrek, o primeiro Shrek, tem uma menção de agradecimento à Globo Filmes. Caramba, mas por que isso? Porque a Globo Filmes, ela patrocinou o Shrek. O Shrek só aconteceu por causa da Globo. Nossa, não sabia dessa história. Tá lá no livrinho do artbook do Shrek. Caramba, que a gente só teve o Shrek por causa da Globo. Sim. Eu O, muito que a Globo o... pode Fala. falar. Eu vejo muito que algumas vinhetas têm animações, parece que são meio que exclusivas que eles usam naquelas chamadas de cinema 2020, vamos dizer assim. E aí tem umas ceninhas diferentes, você fala, pô, isso não tinha no desenho animado. Sim. E aquelas aberturas, sessão da tarde e tudo mais, muitas daquelas coisas, antigamente, lá no tempo de Hans Donner e tudo mais, eram feitos pelo pessoal da DreamWorks. Era E bom produzido fora. filmes da DreamWorks, né? Sim, Atualmente no seu catálogo. Não sei como vai ser agora, porque a DreamWorks foi para a Universal. E se eu não me engano, quem tem os direitos dos filmes da Universal é a Record. Não lembro ainda agora se são todos. sim. Mas a maioria é a Record que passa. Mas vamos falar de desenhos brasileiros. Eu comecei eu sou muito fã de animação, mas eu comecei a consumir mais animação nacional, tirando Turma da Mônica, que aí, vamos dizer assim, não vale. A É o gente clássico, né? é um clássico da criança, pelo amor de Deus. Mas foi na época da faculdade, eu já Uhum. tinha visto alguns desenhos. Eu lembro que acho que meu primeiro desenho animado que eu assisti nos cinemas nacional foi o Garoto Cósmico, que eu fui na cabine de imprensa assistir. Eu até trouxe para mostrar para o pessoal que não conhece o Sim, DVD, que é do Ale Abreu. sim. O Menino e nome o Mundo também, né? Isso, o nome Ale Abreu ficou mundialmente conhecido. Os brasileiros souberam quem era o Ale Abreu depois que rolou a indicação do Oscar para o Menino e o Mundo, né? Todo mundo apostando em filme live action para representar o Brasil. E foi uma animação que foi indicada ao Oscar nos últimos anos, né? Sim. E o Ale Abreu tá produzindo o Visitantes do Bosque Encantado agora, né? Sim, que é uma produção que, se eu não me engano, ele está fazendo junto com o Bolognese, né? Exato. Você É um sabe alguma longa. produção do longa? Eu não sei como é que tá. Eu tenho uma amiga que ela tá animando a série. Ela animou algumas coisas, mas eu não sei como é que tá isso daí. Vai ser um Né? longa-metragem, não uma série de animação. É um longa. É um longa-metragem em animação tradicional. Nossa, que legal.
O legal do Garoto Cósmico, que é a animação tradicional, o Menino Mundo tem muito de animação tradicional, mas tem muita coisa que parece colagem também, né? O Ale Sim. tem um jeito diferente de animar. Eu, se eu não me engano, tem alguma coisa de animação 3D no Menino Mundo ou não? Tem coisa 3D, sim. Que Tem, parece, tem que parece aqueles desenhos do Cartoon, que são super famosinhos, que agora não me vem o nome na cabeça, que tem toda aquela mistureba de Gumball, animação. né? Tem tradicional, tem 3D, tem stop Sim, motion, parece que tem animação de colagem. sim. Então, ele fez um boom. E o legal do Menino Mundo é o fato dele não ter diálogos, né? E que torna o filme mundial, né? Qualquer criança no mundo inteiro assiste o Menino Mundo sem precisar ser dublado, que é uma coisa cara, você Uhum, dublar em outros idiomas. E a criança entende, né? sim. É uma animação fantástica. E a gente tem várias técnicas de animação, né? Tem o Gabriel Nóbrega, ele está fazendo stop motion, um longa. Né? O Gabriel Nóbrega ele ganhou Cannes com War on Drugo, né? Que foi um comercialzinho, um curta de stop motion, fantástico. Qual Né? que é? O, deixa eu ver o nome aqui, que eu esqueci o nome da animação do Gabriel Nóbrega. Os Amigos, que ele está produzindo. Hum. É stop motion. Né? Tem previsão ou nada por enquanto? Porque a animação Eu, eu lembro, por exemplo, que antes mesmo de eu entrar na Europa Filmes para trabalhar lá, eu trabalhei na Europa durante um período, já estava rolando, eu já tinha lido, já tinha visto muito material de Uma História de Amor e Fúria, que antigamente uhum. eu lembro que tinha saído um teaser, e só foi lançado tipo uns 2, 3 anos depois, quando eu já estava lá na Europa Filmes. Eu até fiquei, eu nem lembrava que o filme existia quando eu fiz a entrevista de emprego lá. Eu lembro que o filme não estava no catálogo de lançamentos, ele foi entrar depois. E costuma demorar muito para algumas animações nacionais serem lançadas. Você sabe o motivo? Tem alguma explicação? Falta profissional no mercado Para produzir ou para para lançar no geral? animar. Para Tá. animar. A gente precisa de animador. Né? Tanto que hoje eu dou aula lá no Senac, no curso de animação. O curso bomba. A gente tem turmas manhã e noite. Né? São 2 anos de curso. É um curso bem rápido. E assim, procura é muito intensa. É um curso muito intenso. A gente produz muita coisa. Quantos Né? alunos vão entrar no curso, mais ou menos? As últimas turmas estão entrando 40 alunos, 50 E alunos. formam 40, 50 ou tem muita desistência nesse período? Não, por incrível que pareça, não tem desistência. Todo E, mundo fica lá firme e forte, todo mundo ama, respira animação, né? Ama a arte. Então, se entra 50, forma uns 48 por aí. Tem então uma desistência muito baixa. é diferente então de jornalismo, que a gente entra, a turma tá sempre lotada e quando você vai terminar, você vê os gatinhos pingados lá, perdido no. Sim. Não, esse é um diferencial do Senac, né? Como a gente está inserido dentro da indústria de animação, então nossos alunos, muitos, já saem com portfólio, já saem com trampo em estúdio ou fazendo coisinhas pequenas, um para cá e para lá, e logo eles se acham, né? Mas é um campo muito amplo, né, de animação. Sim. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, o meu TCC, acho que eu comentei isso até com você uma vez, o meu TCC, o trabalho de conclusão de curso, foi sobre animação brasileira. A gente fez um vídeo documentário, fizemos todo um estudo, entrevistamos. Eu lembro que na época a gente foi no estúdio do Alê, ele tinha acabado de lançar o Garoto Cósmico, já estaria desempregado, é isso, Laís. Praticamente desempregado. A gente foi fazer o trabalho, a gente entrevistou o Ale, foi no estúdio, conheceu. Ele até comentou alguma coisa do Menino Mundo, a gente não pôde dizer no documentário porque tudo era sigiloso, ainda estava começando a produzir o desenho animado. A gente entrevistou a Mariana Caltabiano também, que na época tinha estourado com o Gui Estopa. Hoje ela tem aquela série como que era o nome de flor lá? Como que é? Da Mariana Tomente? Zuzubalândia, não é? Sussubalândia, sim. É dela. E na época ela estava começando a produzir o filme do Brasil Animado. E quando a gente estava naquela época, isso em 2010, 10 anos atrás, o mercado de animação era muito pequeno para o cinema e para séries. Tanto Sim. que a gente ouvia falar de animação brasileira, era Maurício de Souza, o grande nome. E o de desenho animado, se eu não me engano, nos cinemas, nos últimos anos só tinha estreado o Garoto Cósmico, do Ale Abreu.
E tinha. O que mais que tinha? Tinha uma série, acho que era O Meu Amigozão, alguma coisa Meu assim. amigo São. Isso, que tinha acabado de estrear naquele ano, que a gente estava. É da 2D Lab. Isso. E não tinha praticamente nada de animação brasileira. Nesses últimos 10 anos, de lá para cá, deu um boom. Tanto que naquela época a gente entrevistou muito animador que fazia comercial ou que fazia propaganda em si, geral. Tinha uns que animavam cenas, fotos. Eu lembro que eu entrevistei um cara, não lembro agora o nome. Ele era muito gente boa e ele falava que ele animava fotos para documentários, ele fazia mais esse tipo de animação. Eu queria que você falasse um pouco, Dani, do que surgiu, do que melhorou nesses 10 anos, de lá, de 2010 para cá, sendo que agora a animação brasileira ela é exportada, faz muito sucesso. Esses dias aqui mesmo eu vi que Tainá, aquela série de animação brasileira, ganhou prêmio internacional. A gente já ganhou a Nancy várias vezes nesses Sim. últimos. A gente foi homenageado na Nancy, né? Por Sim, 100 anos de animação no Brasil. sim. Né? É, nesses últimos anos, a gente pode. Eu brinco com os meus alunos, eu brinco com o pessoal, que a gente está vivendo a era de prata da animação. A gente está. Pode-se dizer hoje que a gente já está na era de ouro, né, da animação brasileira. Antes de Peixonauta, o Peixonauta foi meio que um marco, né? Era Antes... era Peixonauta que estava estourado na época, agora que eu lembrei. Sim. Antes de Peixonauta, a animação era meio sofrível, era meio complicado você fazer animação no Brasil. Não dava dinheiro, era um mercado muito trabalhoso, demorava muito tempo para você produzir qualquer coisa, então todo mundo morria pobre. Né? Então, as grandes produções, você pegar Cassiopeia, que é a primeira animação 3D que a gente tem, né, 100% 3D, demorou muitos anos para ser produzida e não deu dinheiro. Ninguém conhece, ela acabou ficando esquecida aí. As pessoas só falam dela quando vão comparar com Toy Story, né? Para falar qual foi a primeira, sei lá, se foi Cassiopeia ou se foi Toy Story. É a eterna briga, né? Oficialmente a gente pode falar que Cassiopeia é a primeira porque ela é 100% 3D. O Toy Story ela utilizou algumas imagens fotográficas para fakear, para sair a tempo e sair antes do Cassiopeia, porque os caras viram, pô, os brasileiros estão produzindo, temos que soltar antes. Então eles deram uma trapaceada e soltaram antes. Né? Querendo passar na nossa frente. Sempre. Né? Mas nesses últimos anos, depois de Peixonauta, a porteira abriu. E aí o Kiko Mistorinho, né, da TV Pinguim, ele mostrou que a animação dava certo e dava dinheiro. E aí veio de tudo. Só como propaganda, né? Porque antigamente tinha, quase todos os comerciais eram muito usados a técnica de animação. Eu lembro que na década de 90 deu aquele boom que os principais comerciais tinham animação. Era o caranguejinho da cerveja, tartaruguinha. Sim, era Vetor Zero, né? A gente tinha dois grandes estúdios publicitários, um deles morreu, que é o Sigus Fly, né? Era a galera do Rio, tinham animações fantásticas, e a gente tem a Vetor Zero. A Vetor Zero é a grande aqui do Brasil, né? Eles têm as melhores produções, pode-se dizer, de miros raras, né? O Alceu, o Gabriel Nóbrega e tudo mais, é tudo da Vetor. Então... Eles continuam trabalhando só com animação para propaganda, ou eles também já começaram a abrir o leque para... Eles abriram o leque. A Vetor, hoje ela tem a Vetor Filmes, né? Então ela já está produzindo filmes em animação, stop motion e tudo mais. Né? E começou a surgir vários estúdios. A Birdo, tem a TV Pinguim, a For Fortunes, né? Tem eu com a Trimonkeys. E aí foi abrindo o leque, né? Tem muita produção saindo. Tem o Combo Studio no Rio agora, que tá bombando com o Animalu, né? Eles fizeram a primeira série animada brasileira para Netflix, que é o Super Drags, né? Eles estão fazendo outra animação lá agora, não lembro o nome agora. O Anderson até tinha postado. O que você achou de Super Drags? Eu achei fantástico, embora ela tenha sido mal explorada, né? O público não entendeu, porque o público brasileiro ele ainda não sacou que a animação não é coisa só de criança, né? Então o público está amadurecendo.
Eu acho que Super Drag é um dos poucos animados para adulto produzidos no Brasil, né? Eu não me lembro de outro. Olha, tinha antigamente um que era o Fudêncio. Eu não sei se você lembra do Fudêncio da MTV, Sim, sim. Eu não era mais. né? Eu lembro do nome. Ele era para adulto e o Fudêncio está voltando, né? Eles estão reanimando. Que legal. Eles estão produzindo o Fudêncio de novo. E ou para algum outro canal? Eu não sei, eu acho que vai ser pra internet, viu? Porque a MTV parou com essas coisas, né? Sim. O Adult Swim tá começando a bombar. Pode ser pro Adult Swim também, talvez. Pô, legal. Não, e agora com a vinda do HBO Max ano que vem pro Brasil, provavelmente esse tipo de conteúdo a gente vai poder ver lá também disponível, né? Sim. Por causa que Né? é uma pena, tipo, tem muito conteúdo muito legal produzido para adulto, de animação, só que a gente ou vê na TV a cabo ou você não vê. E não só Sim. isso, tipo, você citou muitas animações e a gente estava conversando em off antes até mesmo, tem muito curta, muita longa que a gente não encontra. Que ou você vê no Ah, Animamundo ou você não vê. sim. E o Animamundi tá perigando não existir mais, né? Isso que é Porque o horrível. último ano já foi um negócio, né? O governo cortou as perninhas do Animamundi e a gente não sabe se vai rolar mais Animamundi. Com a pandemia. Eu entrei em contato já 2 vezes com a assessoria do Animamundi. A primeira vez foi logo no início da pandemia, eles falaram que não tinham informações ainda se rolaria ou não o festival, que eles iam ainda estudar. Acho que no mês passado eu entrei em contato novamente com a assessoria, só que dessa vez eles não me deram retorno. Se ia ter, nem que fosse uma sessão. Eu sei que muitos festivais esse ano vão acabar acontecendo, mas de forma online, como está rolando quase tudo por causa da Sim. pandemia. E eu até falei, porra, por que não o Animamundi também rolar de forma virtual? Jogar os curtas. Eles mesmos já têm a plataforma da SPCine, onde eles já colocavam o Canal Brasil, que era um super Uhum. ator. Então, Selby, a gente ainda não tem informação sobre o Animamundi. Você sabe de alguma coisa? Alguém comentou com você de. Não, a gente tem até uma relação muito próxima com o pessoal do Animamundi por causa do Senac, Sim, né? Mas eu não sei, não chegou nenhuma informação. O coordenador do curso mesmo conversa bastante com o pessoal, ele não falou nada sobre Animamundi esse ano. Eu acho que nem vai rolar, né? Se rolar, vai rolar online. O duro é que a gente não tem plataformas, né? Poderia ter uma plataforma de streaming para curtas, né? Porque hoje a gente fica cavucando ou no YouTube ou no Vimeo. Quando os muito você acha alguma coisa no MUBI, né? Sim, e a maioria das vezes, ou é o próprio estúdio que coloca para poder divulgar o portfólio, ou é colocado por fãs que conseguiram baixar ou conseguiram gravar de forma ilegal. A gente podia ter um serviço. Eu lembro que o Animamundi estava, acho que foi no ano retrasado. Não foi no ano passado, foi acho que no retrasado. Que eles pegaram o contato de todo mundo, falando que estavam estudando a criação de uma plataforma, tipo um Netflix, só com as animações que são exibidas no Animamundi, que a gente teria que pagar uma cota mensal. Eu achei a ideia super legal, que pelo menos a gente teria onde conseguir assistir não só as animações atuais que estão sendo produzidas, como também as animações mais antigas, né, que foram lançadas e que muitas vezes a gente acabou não conseguindo assistir. Não é todo ano que às vezes você consegue maratonar todas as sessões do Animamundi. Sim. Não, é complicado. Os últimos anos eu quase me matei para assistir tudo, né? Sim. De animação. É bem difícil. Tá bem concorrido, né? Ano passado, a gente fez a cobertura para o podcast lá para o Papo Animado, eu e o Alan. Se eu não me engano, eu maratonei acho que quinta, metade do dia, sexto o dia inteiro, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Domingo eu já não tinha mais alma, tipo, tava só meu corpo presente. Sabe, eu tava tentando. Teve acho que 2 curtas que eu peguei e falei, meu Deus, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo mais. Porque já tá. Eu já fiz parte da poltrona do Belas Artes, porque eu fiquei só no Belas Artes. Eu fiz a cobertura inteira no Belas Artes. Eu falei, Sim. gente, já tá fazendo parte do patrimônio histórico aqui do Belas Artes. Infelizmente, é só, aqui em São Paulo principalmente, é menos de uma semana. É tipo, acho que, se não me engano, é de quinta a terça. Lá no Rio de Janeiro, eles têm 2 semanas, eles conseguem espaçar um pouco mais. Você consegue viver nesse período. Eu Sim. cheguei a ter intervalos de tipo 5 minutos para comer uma esfirra entre uma sessão e outra, para conseguir falar, tipo, almocei. Pronto, próximo. E vamos lá para continuar Isso assistindo. quando você consegue comer alguma coisa, né? Também tem essa. Mas eu fiquei muito contente que muitas das sessões que eu assisti no ano passado estavam praticamente esgotadas.
As sessões da manhã, as primeiras, estavam com um número legal, muito maior do que o horário normal do cinema que acontece. Tipo, vamos dizer assim, as sessões das 2, da 1 da tarde, estava com 50% da lotação da sala. E eu lembro que a última sessão que a gente assistiu, acho que de sexta-feira, eu e o Alan, a gente sentou na frente, porque a gente não tava. A gente chegou. Porque o grande problema é que não tem intervalo de uma para outra. Tinha a sessão que ou perdi o primeiro da sessão seguinte, ou perdi o último da sessão que a gente estava assistindo para conseguir entrar a tempo. E eu lembro que estava muito, muito concorrido. E uma das coisas muito legais que eu assisti lá foi o desenho do Piratas da Cidade, que foi lançado, se não me engano, foi um dos últimos filmes nacionais que foi lançado nos cinemas, né? Sim. Né? Você chegou a... Não assisti, eu perdi esse daí. Eu tenho até que ver se eu consigo os DVD. O duro é que a animação nacional tem esse problema também, né? A gente não acha DVD, a gente não acha... Blu-ray, não existe. O único filme que foi lançado, se eu não me engano, tem dois que foram lançados em Blu-ray, que foi o Brasil Animado, que a Imagem lançou, e Uma História de Amor e Fúria, que a Europa fez Blu-ray. Todos os outros saíram só em DVD. Só em DVD. Não sai em Blu-ray de jeito nenhum. É impressionante. Mesmo animações mais adultas, por exemplo, uma que é do mesmo diretor do Piratas Pirados, que eu até trouxe aqui para mostrar, o Woodstock, ela tem uma temática totalmente adulta e não foi lançado. O Menino e o Mundo, que foi indicado ao Oscar, ele foi lançado internacionalmente em Blu-ray e aqui no Brasil não, mostrando que lá e fora... aqui no Brasil eu consegui o Menino e o Mundo direto com o Ale Abreu, porque ele fez um financiamento no Catarse, né, para ele conseguir exibir lá fora. Aí eu comprei uma das cotas, e aí nessas cotas vinha o Menino e o Mundo e vinha o Garoto Cósmico. Ai, que legal. Eu comprei na Saraiva, tipo, se eu não me engano, eu peguei o último que tava na Saraiva do shopping que eu fui. Porque eu tava esperando, porque ainda tinha uma chance de sair o Blu-ray. Eu falei, não vou comprar o DVD, você vai lançar o Blu-ray, eu vou querer depois o Blu-ray. Aí eu vi que começou a sumir das lojas. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não posso perder. E eu lembro que eu assistia no estúdio do Alê, no notebook dele, não sei se ele lembra disso. Eu estava já trabalhando fazia um tempo na Europa Filmes, eles estavam adquirindo animações para o selo da Europa Kids, que eles estavam lançando muita coisa de fora. E aí eu falei, porra, por que a gente não começa a conversar com produtores? Eles estavam já conversando com alguns produtores. E aí eu falei, eu sei que o Ale tá terminando um longa-metragem, vamos ver se não vale a pena lançar no cinema. A gente foi assistir, a gente gostou muito, mas se eu não me engano, o Ale já tinha fechado com o pessoal da Espaço Filmes, que é o dos cinemas lá do Ademar, do Espaço Itaú, para distribuir o filme. Então, como já estava com o acordo praticamente fechado, acabou não rolando. E também o dono da empresa não estava apostando muito na animação. Burro ele, porque podia ter uma animação indicada ao Oscar. No catálogo, eu avisei. Mas me conte mais o que você está conversando com seus alunos, com seus amigos, do que está sendo feito. Você me falou que eu até ia falar também de uma animação que é da década de 90, começo de 2000, que é o Grilo Feliz, que também acho que é uma das animações muito conhecidas. Sim. Você falou que estão produzindo o Grilo Feliz 3 já. Já está no 3. Né? Eles estão animando, logo deve sair o Ribas, né? O Rafael Ribas. Eles já estão no 3º volume. Será que vai sair pela Disney, já que os 2 primeiros foram pela Fox? Que agora o Grilo Feliz é da Disney. Vamos lembrar. Então. Isso, gente. O Grilo Feliz. Vamos ver. Eu lembro que estava vendo no catálogo, eu tinha um influenciador americano que estava mostrando um pouco do catálogo da HBO Max, e o Lino estava presente no catálogo. Eu não sei como que estão esses acordos, Fox, Disney, Fox, Warner, porque acredito que ainda por um tempo alguns filmes da Fox ainda vão continuar sendo lançados pelos streamers da HBO Max, que é da Warner, mas acredito que eles podem acabar indo parar no Disney Plus em breve, né? Sim. E Lino é uma animação 3D fantástica, né? Você olha e fala assim, isso aqui é produzido no Brasil? Nossa. Eu já escutei muito isso do pessoal. Nossa, isso é brasileiro? Não parece. Eu
eu já tinha visto algumas coisas antes do começo da divulgação, porque eu seguia eles nas redes sociais, o pessoal da produtora. Eu até ganhei a pelúcia do Lino, eu devia ter pegado, tá no quarto da minha mãe. Eu ganhei a pelúcia num sorteio que eles fizeram logo no início da produção. Eu achei a ideia incrível do Lino. Eu fui no painel do Animamundi, que eu achei muito legal, que esqueci o nome do diretor, Rafael Ribas. Rafael Ribas. Eu tinha ido, a gente chegou a entrevistar ele na época, muito gente boa, e eu fiquei muito contente com o sucesso do Lino aqui no Brasil. A Warner fez, a Fox fez um grande lançamento, eles estavam apostando pesado para que a animação funcionasse. Eu só acho que eu entendo o motivo deles terem feito algumas piadas, algumas referências, mas me incomoda um pouco o roteiro ser muito chupado de outros filmes. Tinha coisa desnecessária, mas eu acho que eles quiseram colocar para criar empatia com o público. Sim. Por exemplo, me incomoda muito a menina chamando o Lino de gatinho, que é igual Monstros S.A. Aqui, bola de bruxarias que não serve para nada no filme, que você fala, meu Deus! E o filme não precisava ir por essas linhas. Ele podia ir sozinho, porque ele estava muito bem produzido, estava muito bem animado. Eu só achei que o roteiro deu uma escorregada mais. Acredito que às vezes pode também ter sido o estúdio enchendo o saco, de tipo, não, tem que fazer mais comercial, para ficar mais parecido e para o público se identificar. Então, trabalhando no mercado, a gente sabe um pouco do que rola nos bastidores para acontecer essas coisas. O que me incomoda nesse filme o Cusco fazendo uma ponta de dublador, né? Ele é um gato. Quase muitas coisas. O próprio momento, o Cusco tá aqui. E aí, Sim. ele ficou muito marcado. Eu acho ele um excelente dublador, um excelente ator, gente boa pra caramba, mas sabe quando tem tanta gente legal pra você colocar pra dublar, não precisava de novo ser o Selton Mello. Eu acho que foi homenagem, né? Já que acredito que o João Ribas que podia querer trabalhar com ele, o próprio Selton pode ter embarcado. Ele estava super disponível na pré-estreia para dar entrevista. Não é todo dia que o Selton tá de bom humor. No dia da pré-estreia ele estava super animado para divulgar o filme. Então, eu achei que ele estava envolvido legal no projeto. As outras vozes famosas, que eu lembro que, se não me engano, era a Paola Oliveira que estava no filme, né? Acho que era. Não lembro. Ele e a Dira Paz. Sim. Que eu acho meio desnecessárias. Mas, ok, vai. Né? Deixa eu ver. Agora, série de animação tá bombando no Brasil. Você tem assistido alguma série? Cartoon tá com muita série brasileira. Irmão do Jorel. Né? Irmão do Jorel, gente. Eu acho que hoje em dia, se as pessoas falam animação brasileira, vem Irmão do Jorel já na cara. Acho que o que era o Peixonautas há 10 anos atrás é hoje o Irmão do Jorel, né? Porque... o Show da Luna também, né? Para crianças muito pequenas, o Show da Luna é tudo. E aí depois, para crianças um pouco mais velhas, o Irmão do Jorel, né? Não, e adultos também, né? Porque eu vejo muito adulto comentando. E o que eu acho legal é que ele sai um pouco daquela fase do fã de animação. Uma coisa sou eu, o pessoal que gosta de animação, estar comentando os desenhos animados. O Irmão do Jorel chegou num nível em que amigos meus que não veem desenho animado assistem o Irmão do Jorel. Eu lembro que teve uma pré-estreia esse ano não teve nada, né, gente? Foi, acho que 2 anos atrás, do lançamento de uns episódios do Irmão do Jorel no Cinemark, que eles estavam fazendo aquele... Foi o Cine Cartoon. Isso, que eles estavam fazendo. Eu lembro que eu fui convidado, quando eu comentei para alguns amigos, tipo, eu vou assistir o Irmão do Jorel. Como assim? Eu quero ir junto e não sei o que. Eu falei, gente, o Irmão do Jorel tá fazendo sucesso. Porque pessoas que mais me pediram convite queriam ir comigo ver Irmão do Jorel no cinema. O que eu sinto falta é licenciamento, né? A gente não vê bonequinho do Irmão do Jorel, camiseta, essas coisas. É esquisito, né? Nada. A gente não vê nada. O Jorel, eu acho que funcionaria. E nem camiseta, por exemplo. Eu não vejo nenhuma marca. E não digo marcas como Renner, Riachuelo. Mas, por exemplo, a Piticas. Sim. Mais cool. Eu adoraria uma camiseta do Come Abacate, come. Acho que eu fui na Comic Con ano passado, eu tava lá na CCXP, aí eu fui naquela parte dos artistas que ficam fazendo desenhos, não sei o quê, e tinha um quadrinho da vovó Juju, Come Abacate. Eu falei, meu. Comprei, gente. O Irmão do Jorel é muito legal. Sim. E tá indo pra 4ª temporada, se eu não me engano, né? Sim, tá indo. E ele tá crescendo, né? Ele tá evoluindo. Você acha o traço melhorou bastante. Eu acho que ainda tem fôlego
pelo menos conhecendo a cabeça louca do Juliano Henrico, eu estava no pitching do irmão do Jorel quando ele foi vender isso daí. Demorou muito para ele conseguir vender e achar a fórmula mágica, né? E eu participei já de várias palestras que o Juliano deu. Cara, ele tem uma caixa cheia de fotos da família dele. O irmão do Jorel é a família dele. Ele tá contando a história, é autobiográfico. Ah, Será que a gente vai saber o nome do irmão do Jorel até o final da série? eu sei, eu te conto em off. Olha, eu quero saber. Eu te conto em off, porque se eu contar aqui, ele vai ficar bravo comigo, ele vai ficar triste. Pelo... Não vou divulgar, não vai virar mancha no blog amanhã. Mas você acha que o irmão do Jorel tem fôlego para virar um filme? Porque muitas dessas séries de animação que fizeram sucesso, por exemplo, a Mariana Caltabiano com o Gui Stolpa, ela fez o Brasil Animado. A gente tem algumas séries que deixaram de ser séries e acabaram virando filme. O irmão do Jorel, com esse sucesso todo, que não só no Cartoon, mas na TV Cultura que está passando, no próprio Netflix, você acha que ele tem fôlego para virar um filme? Em mercado nacional tem. O duro é que quando a gente vai produzir um longa, a verba é um pouco maior, você tenta alçar voos para fora, né? E o irmão do Jorel é extremamente complicado você vender para o mercado americano, mercado europeu. Você não vende, né? Não é série comercial para lá. Mesmo para a América do Sul já é complicado. Mesmo vencendo prêmios internacionais, você acha que não chama a atenção das pessoas? Não, chama atenção, só que as piadas são muito pro público brasileiro. Entendi. Né? O público americano vai olhar e vai falar assim, qual é a graça disso? Não faz sentido. Não faz parte do cotidiano deles, né? Vamos dizer assim. Não, aí você não consegue uma diversidade, né? Você não consegue mandar para outros mercados. Porque, por exemplo, eu agora quando isso me veio na cabeça que eu não tinha citado. O Historietas Assombradas, ele começou como uma série e virou um filme. Só que eu senti que o filme entrou nos cinemas e ninguém ficou sabendo. Sim. E Falta de divulgação, né? Não tem divulgação. E não só isso, tipo, eu não vi os canais a cabo, eu não vejo o pessoal divulgando o filme. Parece que o filme não existe. E eu sinto que, eu lembro que na época que eu tava na Europa, o Historietas estava estreando, quando eu tava quase saindo de lá, e eu lembro que o pessoal chegou e falou: a gente está quase fechando o contrato para lançar a série em DVD e lançar o filme que eles estão produzindo. Eu falei, não, do caralho, vou assistir. Aí eu assisti, acho que se não me engano, os 5 primeiros episódios. Eu adorei. E é uma pena contraface, por exemplo, historietas para você assistir no Netflix. Por exemplo, o Irmão do Jorel, se eu não me engano, ainda tem a primeira temporada no Netflix. Sim. Mas as outras animações, se você não é assinante de TV paga, você não consegue assistir, se não me engano, um Amigozão, Peixonautas. Você não tem eu acho que até os próprios serviços de streaming, não sinto que eles têm aquela vontade de colocar no catálogo as animações brasileiras. Você sente isso também? Eu sinto que falta fôlego, né? Falta a gente divulgar. A gente faz muito e mostra pouco, né? É estranho. Mesmo nos canais, se você vai ver animação nacional, você pensa, TV Cultura. Sim. Né? Só passa na TV Cultura à tarde, programa. E você pensa, animação é Peixonauta, é Show da Luna, Galinha Pintadinha, o Sítio do Capão Amarelo. Só animação, assim, pra pré-school, né? Animação muito infantil. Mais adulta, ou não digo nem adulta com conteúdo mais 18, mas tipo uma animação mais voltada para adolescente. Eu lembro que quando eu fui lá no Senac participar da mesa que você me convidou, eu achei incrível que os alunos fizeram umas apresentações de produtos voltados mais para o público adolescente, que é uma coisa que eu sinto um pouco de falta. A gente vê outros países produzindo. Se eu não me engano, de onde que é aquela série O Vazio do Netflix? Vazio. Não lembro de onde é. Não é brasileiro. Não. Essa não. Então, mas você tem o Netflix investindo. Quando o Netflix anunciou que ia investir numa série nacional, o próprio Super Drags, eu falei, nossa, que legal. Se fizer sucesso, vai abrir uma porta para que eles façam mais séries nacionais diferentes. Mas a gente vê que, por exemplo, o Netflix está investindo em animação, mas nada aqui do Brasil. A gente teve
Eggs e morreu. Tipo, tudo bem, cancelaram porque não funcionou, ok. Acharam adulto por causa do conteúdo. Mas por que não produzir outras coisas? Podiam estar fazendo um longa-metragem, ou então série de animação curtinha, episódios, tentar fazer coisa diferente, ou trazer produtos que já foram lançados, já foram produzidos, mas não tem local, não estão sendo mais exibidos, que a gente poderia ter a opção de conseguir assisti-los. Atualmente o pessoal está investindo muito para a internet, né? Uhum. O mundo de Bita, você pega o... como chama? Animalu. O Animalu, ele saiu da internet e foi pra Cartoon Network, né? E tá fazendo um sucesso enorme. Eu lembro que eu Sim, não, Animalu é fantástico. Easy falando que era uma das maiores audiências do Cartoon. O próprio irmão eu lembro, não sei se agora ainda mas eu lembro que um tempo atrás eu tinha recebido um release falando que a animação era a maior audiência do canal. E aí você fala, porra, mano, Cartoon, que é um canal que tem muito produto grande, por exemplo, Meninas Superpoderosas, Ben 10, que vem dos Estados Unidos, é muito legal você ver que a animação brasileira tá batendo todos as animações maiores que tiveram um marketing muito mais pesado do que a animação nacional. O próprio Turma da Mônica, quando você vê a Turma da Mônica fazendo sucesso, eu lembro que o ano passado, quando o pessoal começou aquela discussão, né? Laços vai lançar na mesma semana que Pets 2, que é uma puta franquia, que teve um investimento muito maior, provavelmente, do que Laços. Uma semana depois de Toy Story 4 e 2 semanas antes de Rei Leão. Falei, mano, Laços vai morrer. Ele vai ser morto ali. E você vê que o filme não. O filme bateu de frente com o Toy Story, bateu o Pets 2. Lógico, Rei Leão derrubou o filme, mas eu acho que se ele tivesse sido lançado sozinho, sem nenhuma grande concorrência, porque ele não tinha um concorrente, ele tinha 4 filmes batendo junto com ele. O próprio Homem-Aranha, na semana seguinte, porque querendo ou não, o público que assiste Homem-Aranha é o público que assiste desenho animado. Sim. Então, acaba matando o filme. Eu acho que ele funcionaria muito melhor. E aí é legal você ver que, pô, não é uma animação, mas é baseado em personagens de desenho animado, que funcionaram tão bem. Sim. Tem o mundo de Mika, tem o Diário de Mika, né? Tem muita série sendo produzida. Teve o Diário da Pilar, que o National Geographic / Disney lançou recentemente. Que tinha série. Está sendo produzido muita coisa. E é engraçado que quando não produz aqui, produz fora. Porque a gente tem, por exemplo, o Pedro Éboli. Né? O Pedro Éboli, ele tem o Oswaldo, que a Birdo tá animando aqui, mas ele tem o Cupcake Dinosaur, que é feito fora. Né? O Cupcake Dinossauro, ele é de fora. É uma animação assim, não sei se muito, muito legal. Né? Tem o Monster Jetpack também, que é dele, produzido fora, animado fora. Você tem o Fábio Yabu com Princesas do Mar, que foi feito na Austrália com incentivo canadense. É um negócio muito louco, né? O Menino e o Mundo, voltando a falar da animação do Alê, o Menino e o Mundo, se eu não me engano, a França foi o lugar que deu mais público do Menino e o Mundo no mundo, superando aqui o Brasil. E eu lembro que na época eu li alguma coisa dele comentando que a animação poderia ganhar uma série de animação francesa. Um estúdio francês estava interessado em transformar o filme numa série de animação. E aí você vê que o pessoal de fora está investindo pra caramba no nosso conteúdo, nos nossos animadores. Acredito que hoje em dia, se eu não me engano, o próprio Dois Irmãos, o Frozen 2, tem artistas brasileiros trabalhando. Tem muitos. Tenho amigos lá. Não é uma coisa pontual, né? Tipo, tem um brasileiro na Disney, tem um brasileiro. Você vê que tem bastante gente trabalhando nos estúdios. Sim. E é brasileiro em cargo de lead, né? Cargo de direção. Não é só braçal, o cara que vai ficar animando e fazendo alguma coisinha aqui, outra ali. É o cara que está liderando o time de animação. Não, o próprio Léo Matsuda, que é brasileiro. O Léo Matsuda era brasileiro, não era? Agora me deu esse branco geral. Que fez aquele curta Coração lá. O trabalho que era um curta da Pixar, que foi lançado recentemente, se eu não me engano, antes de Moana. Eu lembro que ele veio pro Brasil, eu tenho quase certeza que ele é brasileiro, era o Léo Matsuda, da Pixar. Ele fez eu acho que é brasileiro, sim.
Então, e tipo, diretor de um curta-metragem da Pixar. Então você vê que o pessoal tá conseguindo cargos legais e não tá lá só, vamos dizendo, fazendo o trabalho braçal apenas. Sim. Não, a gente tem muito, muito animador fora, né? Até falo para meus alunos, às vezes você não é bom o suficiente para ser profissional no Brasil, mas para fora do Brasil você é o cara. É, Você é o melhor do mercado. Então, tem a gente não valoriza o que a gente tem aqui, né? estúdios, não somente os grandes como Disney, Pixar, eles olham muito para os animadores daqui, para Olham bastante. É porque a gente se pauta muito em técnica, não em tecnologia. Então, o computador aqui é mais inacessível. Um bom computador, né? Máquinas para animadores são máquinas caras. Então a gente está falando de uns brinquedos de 10, 15, 20 mil reais. Então não é para qualquer um. você ter um desse em casa, você tem praticamente um como forma de pagamento e parcelando. Sim. E aí a gente trabalha com essas máquinas de 2, 3 mil reais para fazer o que uma máquina de 30 mil faz. Ah, Leva mais tempo? Leva, mas a gente consegue fazer. sim, a gente vai acabar fazendo milagre. Não, se você pegar e ver, tem animação brasileira, você citou o Lino, que tipo, ele bate de 10-0 em muita animação internacional, que tem muito mais tecnologia, que você fala, porra, meu, tem uma Não, se qualidade. você for olhar, por exemplo, tem dois amigos meus, que é o Marcelo Zanin, o cello, né, e o Derek Henrique. Eles trabalharam juntos no Spider-Verse, Sim. trabalharam juntos no Scooby-Doo, trabalharam juntos no Pé Pequeno. Eles não, Saíram do Lino e foram pra lá. Estão no eles não Canadá animando. moram lá fora. Eles estão morando no Canadá. Eles saíram do Brasil e foram pro Canadá. Por causa do Lino, eles foram chamados para fora. Falaram assim, ó, queremos vocês. Não, E os eu lembro caras lá foram embora. que eu tinha nas minhas redes sociais um rapaz que era animador do Cubo da Laika. Que ele falou que trabalhou no Cubo. Eu falei, nossa, gente, que do cara eu nem sabia que o cara me seguia. Tipo, fiquei mó feliz. Eu falei, ah, que bom. Eu sou daqueles que eu não sei desenhar, não sei animar nada, mas gosto de desenhar animado. Eu falo, eu faço a minha parte que é de divulgação, eu sou marketing. Então, Uhum. vai saindo e vai divulgando pros outros para poder fazer. Cada um faz o que sabe fazer de melhor, né? A gente brinca. Sim. Queria te perguntar, para quem quer fazer, quem curte animação, que está assistindo a gente, quem gosta, o que você indica para as pessoas que estão começando agora, vamos dizer assim? Tem que ter muita disciplina, porque o animador é um cara disciplinado, porque é repetição. Né? Se você não gosta de fazer a mesma coisa várias e várias vezes durante todo o dia, esquece, a animação não é para você. Né? Porque a animação é frame a frame, é animar o mesmo quadro, a mesma bolinha, ficar quicando lá. Né? Demora muito, então você vai fazer 1, 2, 3 segundos, você vai passar a semana inteira trabalhando 8 horas por dia para você fazer 3 segundos e você vai falar assim, uau! Que legal isso que eu fiz. E as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, você passou todo esse tempo para fazer um oi? Passei esse tempo todo para fazer um oi. Né? Então, é algo muito trabalhoso. Embora seja muito divertido, é muito trabalhoso. Né? E tem que estudar muito. Não tem aquele negócio do você nasceu com um dom especial. Isso não existe para a gente. Tem que estudar muito. Então, vai desenhar bastante, vai entender forma, você tem que entender sobre atuação, porque um bom animador, ele também é um ator. Né? Ele tem que entender questões de dublagem, de atuação e tudo mais, para poder dar vida ao personagem. Tem conceitos de cor, tem que ter de tudo. Né? Então você tem que ser muito, muito paciente e vai ter que estudar pro resto da vida e ter muita observação. Né? O animador ele é um excelente observador. Sim, além do Senac que você trabalha, existem outros cursos fáceis no Brasil, São Paulo? Como que funciona? É fácil você Existe. de animação? É fácil, tem várias faculdades, né? Tem a Melier, que é mais voltada para o 3D, mas tem a Melier, tem o Senac, né? O Senac tem tanto graduação, que é o tecnológico,
quanto pós-graduação. Então, se você já é graduado, fala assim, pô, curto animação, quero entender mais sobre o mercado, você pode fazer uma pós. Tem, que mais? FMU, essas faculdades todas hoje estão abrindo o mercado. O Senac foi uma das primeiras, né? A Melia também. A Belas Artes, eu me formei na Belas Artes em design, mas a Belas Artes hoje tem animação, né? Como é um mercado em expansão, né? Porque a gente está vivendo a era de prata, ouro Sim. da animação, então precisa de profissional. Se sair 50 profissionais hoje, 50 profissionais bons, né? Esses 50 vão conseguir emprego fácil, não só no Brasil, como fora do Brasil. Então, Né? Então, o cara sendo dedicado e sendo bom, ele tem bastante mercado. E as faculdades, elas estão de olho nisso. Então, elas soltaram a rodo, né? E é um curso já reconhecido, MEC e tudo mais. não precisa me dizer valores, mas é caro fazer animação hoje em dia? É o curso, vamos dizer assim. O curso, em mensalidade, não. O curso é bem barato. É muito acessível. Né? O que pega para o animador é o equipamento. Entendi. Você não pode ter um notebook normal para você falar, ai, vou começar a trabalhar. Não dá. De início, para estudar e tudo mais, até que vai. Você consegue tocar até um período. Né? E aí você tem que olhar bem a instituição que você vai fazer, para ver se essa instituição tem equipamento de ponta também para te dar suporte. Sim, Porque claro. você vai fazer um stop motion, você precisa de uma câmera bacana, um celular bacana, porque hoje está mais acessível, né? Questão de software e questão de equipamento para fotografia tá mais tranquilo. Mas você precisa de iluminação, você precisa de dublagem, você precisa de um monte de coisa. E aí, se você não tiver uma estrutura que seja de um estúdio, Sim. Você fica na mão. Entendi. Né? O Senac, ele traduziu o Guia do Animador, né, que é o Animator Survival Kit, do Richard Williams. Então, a gente fica sempre em cima disso daí, porque são os professores, é a didática que a gente usa, é o material que a gente usa, e aí a instituição corre atrás para dar suporte em língua portuguesa, né, no português brasileiro. Sim. Vou te fazer mais duas perguntas que o nosso tempo está acabando. Qual que é o seu tipo de animação favorita? 3D, animação tradicional, stop motion? Tem alguma que você gosta mais? Eu sou. Claro, porque eu sei que você também é os dois, né? Você é animador e animação. Qual que você tem uma favorita dos dois? Em técnica 3D. Eu amo 3D. Né? Eu tenho um carinho muito, muito grande por Cassiopeia. Né? Cassiopeia, quando eu era moleque, foi quando eu comecei a estudar 3D. Né? Então, É lá fácil esse filme para assistir ou não? é difícil. É difícil você conseguir. Cassiopeia mesmo você não consegue. Né? É difícil você achar filme por aí. Entendi. Eu tava vendo recentemente, escutando um podcast bem antigo, de uns 2 anos atrás do episódio, e o apresentador falava que como se comemorava os 100 anos de animação brasileira, e que o primeiro animado brasileiro não existe mais, que se perdeu. É o Kaiser. O Kaiser foi embora. Mas existe um cuidado para que essas animações não se percam? Os curtas, os longas, Olha, infelizmente, não. Infelizmente, a gente tem um grande problema chamado Cinemateca. O governo acabou com a Cinemateca. Para você ter uma ideia, o Sinfonia Amazônica, que é uma obra de animação tão grande quanto Fantasia da Disney, né? Tá na mão da Cinemateca mofando. Porque não tem manutenção, a gente sabe a estrutura que a gente tem. A Cinemateca faz um bom serviço e tudo mais, tinha que fazer uma restauração, né, para preservar, mas deu um incêndio lá, já era, acabou a Sinfonia Amazônica. A gente não consegue essas cópias, não tem cópia por aí, né?
não está na mão de alguma distribuidora, de alguma emissora. Alguns animadores de velha guarda conseguiram, através da Casa Blanca e tudo mais, um copião, mas ainda assim, o copião mesmo que eu tenho do Sinfonia Amazônica, ele tem muito defeito. O Entendi. da Cinemateca está em melhor estado, né? Mas se algum dia isso se perder, alguns ainda têm em meio digital para não morrer igual o Kaiser. O Kaiser foi. O Kaiser só o único registro que a gente tem do Kaiser é uma charge de jornal que Então, tem um frame do filme. Acabou. nossa, é muito triste a gente saber disso. Minha última pergunta, que a gente só tem 1 minuto para terminar a live. Qual que é a sua animação favorita? Não precisa ser nacional. Páprica. Páprica, por quê? Porque é uma animação de múltipla técnica, 2D, 3D. É uma animação japonesa. Eu sou fascinado pelo cinema asiático, né? Eu não sei se você já assistiu Páprica, se chegou a assistir ou Eu não? tenho em DVD, mas nunca assisti. Tá na minha listinha de coisas que eu tenho que assistir na vida. Tá. Páprica, ele foi um filme que serviu de inspiração para o Inception, para A Origem. Que do Né? caralho! Se você assistir, assiste depois. E aí depois você assiste o Inception. Tá me fazendo ter tempo para fazer o que eu quero. Então, assistirei, pode ter certeza. Tá? E ela entra no universo dos sonhos, ela trabalha com essa questão de virtual, real, né? E é uma parte que eu gosto bastante, minha área de pesquisa, né? Essa questão de meios virtuais e tudo mais. E Páprica é uma animação assim que marcou muito a minha vida. Mas se você for falar qual animação que me fez falar assim, pô, eu quero ser animador, é Mulan, Da Disney. da Disney. Olha que Mulan, legal. eu tava visitando o parque da Disney e eu fui no Disney Animation Studios, fui convidado, É. criança ainda, e eu vi os animadores animando Mulan. Aí eu Cara, olhei aquilo e falei assim, pô, isso é muito foda, eu quero ser isso quando eu for grande. demais. Né? E aí depois eu fui estudar para valer animação. Ai, amigo, vou ter que te cortar que a gente tem menos de 1 minuto. Agradecer primeiro, agradecer o pessoal que tá vendo a gente. Obrigado pelo assunto. Daria pra gente ficar aqui batendo papo mais 1 hora. Tinha um monte de filme aqui que eu queria ter falado também, não deu tempo. Outro bate-papo em breve. Pessoal que me segue, por favor, sigam o som. O pessoal que segue ele também me segue, por favor, que a gente tá sempre dando novidades de animação. Quer falar uma última coisa? Você tem 10 segundos. Uma última coisa, assistam a animação nacional, tem muita coisa legal. E comentem aqui as animações favoritas de vocês. E Mostrem o que vocês estão assistindo. Porque a gente não falou nem 1% do que a gente tem de animação no Brasil rolando nesse exato momento. então Tá? vamos outro bate-papo em breve. Amigo, obrigado mais uma vez. Gente, obrigado por terem assistido. A gente se vê na semana que vem. Tchau! Tchau, tchau.